E uma crítica que eu já questionei isso quando eu era mais jovem, né? Quando eu era adolescente e tal. E eu sempre ouvi muito, inclusive da minha mãe, que era uma pessoa que sempre frequentou a igreja, frequenta ainda, e sobretudo de outras pessoas que diziam pregadores, era que Deus ele aceitava a poligamia no passado, mas só aceitava, ele não gostava. Inclusive, eu ouvi algumas pessoas dizendo que todo polígamo na Bíblia foi punido severamente, outras pessoas sofreram consequências diretas, outras indiretas, mas que todo poligâmico na Bíblia se deu mal por conta desse pecado, que Deus nunca aprovou isso e que isso foi taxativamente proibido no Novo Testamento. Aí eu fico pensando, cara, a Bíblia tem um mandamento para tanta coisa, que está ali descrito de maneira muito específica, e coisas assim que, primeiro, eu já vi pessoas dizendo assim que, ah, não, porque era cultural na época. Porque na época do Velho Testamento era cultural. Ué, e a poligamia deixou de ser cultural Pois depois que o é, Novo Testamento foi escrito? pois é. Outras pessoas, ah, não, Deus ele aceitava porque as mulheres eram muito desamparadas naquele tempo, então elas precisavam ser inseridas em uma família, chefiadas por um homem para ter mais. Gente, as mulheres deixaram de ser menos amparadas depois que o Novo Testamento foi escrito. Tem mais de 2000 anos que o Novo Testamento foi escrito. Quando que as mulheres passaram a ser bem amparadas nesses 2000 anos no passado, né? Tipo, a realidade ela não se transformou do dia pra noite, entendeu? Então eu fico pensando, sempre foi pecado você matar, você adulterar, você se prostituir, você qualquer coisa, mas por algum motivo Deus aceitava esse pecado nos tempos passados, entendeu? E aí, tipo, pra mim, isso é uma crítica sem qualquer fundamento. Aí as pessoas pegam aqueles textos, por exemplo, uma só carne. Deus diz que você tem que se fazer uma só carne com uma mulher. Em momento algum, aliás, a Bíblia está escrito que você tem que fazer uma só carne com uma mulher. Em momento algum, isso está escrito no plural. Em momento algum, quando Deus ele faz referência ao amor dele, aí ele faz referência ao amor dele com a igreja, para a relação do homem com a mulher. Ele, em momento algum, ele dá indício de uma relação polígama aí. Então sempre tem esses argumentos, né? Então, quais foram os principais argumentos teológicos que as pessoas utilizaram para contrapor a sua visão bíblica? Porque o que sempre chegou para mim foi isso, que Deus não aceitava, mas ele tolerava, o que para mim não faz o menor sentido, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, então eu não vejo por que ele mudaria as leis dele nesse sentido. É, que as famílias poligâmicas na Bíblia, polígamas na Bíblia, sempre foram punidas, os homens sempre foram punidos, o que para mim também é um erro, porque se a gente for pegar, por exemplo, o primeiro casal que pecou, nem era um casal polígamo, era um casal monogâmico. Os filhos desse casal que cometeram o primeiro assassinato, Caim contra Abel, vieram de um casal essencialmente monogâmico, né? Perdão, falei polígamo, né? Errei. É, por exemplo, o pai de Sansão, eu acredito que o pai de Sansão era monogâmico. E nem por isso o filho dele deixou de cometer os erros que cometeu, entendeu? Outras pessoas, por exemplo, usam o exemplo de Davi, mas se esquecem que Davi não foi punido por ter mais de uma mulher, até porque Davi tinha um monte de mulheres. Ele foi punido por adulterar, entendeu? E por aí vai. Então, assim, nesses sentidos, quais foram as críticas que você recebeu? Pois é, Guilherme, isso é interessante porque eu vou te falar, cara, são inúmeros os argumentos que geralmente os detratores da poliginia bíblica, né, no âmbito teológico, a gente ficar dentro da Bíblia, eles utilizam. Geralmente eu divido em dois tipos de argumento que eles utilizam: contextuais e argumentos textuais. O que são argumentos contextuais? São aqueles que não estão no texto, mas eles pressupõem pelo texto. Então, por exemplo, esse primeiro argumento que você utilizou, né, que as pessoas falam muito mesmo, é um dos que você mais ouve. Ah, não, Deus tolerou a poligamia. Tá, isso não está em lugar nenhum do texto. Mas eles depreendem que pelo desenvolvimento dos fatos, em algum momento a poliginia foi proibida na cabeça deles, né, dentro do texto. Então, no Velho Testamento ou na Torá, Deus tolerava. Então, isso é um argumento contextual. E existem os argumentos textuais, que são realmente aqueles textos nas escrituras que supostamente
as pessoas utilizariam para refutar a poliginia. Então Se são você diversos. quiser, se você quiser falar sobre esses argumentos textuais, porque os argumentos contextuais, cara, São pra muito mim, fracos, na minha opinião. Por assim, exemplo, você mesmo já respondeu um deles, né? Eu vou ficar mais do que você está falando, porque realmente são tantos que não daria pra gente. Assim, eu já fiz vídeos sobre isso, já li livros inteiros só sobre a questão do ponto de vista bíblico. valeu, meu amigo. Recente, Recentemente escrevi um livro teórico que eu vou publicar em breve sobre essa questão da poliginia à luz das escrituras, dentro de um contexto Red Pill, inclusive. Enfim, em breve esse livro vai ser publicado. Então, para ficar nos que você já apresentou, e se você quiser ir trazendo outros, não tem problema. Primeiro, dizer que Deus tolerou, isso é um argumento contextual, é violar a própria santidade do Altíssimo, do Eterno, que é o que você colocou. Ele nunca tolerou o homicídio, nunca tolerou a idolatria, nunca tolerou o furto, nunca tolerou... Rapaz, há versículos na Torá nos quais regula-se o fato de que você não deve tirar uma ave do ninho, uma fêmea, quando ela estiver chocando o ovo. Então veja, desce a esse tipo de detalhe, mas nunca foi dito nada sobre poliginia. Então de onde que as pessoas tiram da cabeça que ele tolerou? Por que ele não tolerou as outras coisas também? Não Cara, faz o eu menor vi. sentido. Hoje eu tava vendo um cara falando sobre isso num artigo. Ele usou, cara, o cara cometeu a pachorra de usar o livro dos Mormons para poder dizer que isso nunca foi aceito aliás, que isso nunca foi aceito por Deus, que isso na verdade era apenas um costume dos homens, entendeu? Pois Aí eu é. fico, Não, mas não é. O Joseph Smith, né, que é o fundador do mormonismo, a fundamentação da poliginia do mormonismo é outra. É outra. Não é, realmente, ela não é bíblica. Agora, eu não vou dizer que a poliginia dos mormons estava errada, ela não estava. Embora ela não tivesse um fundamento necessariamente nas escrituras, é claro que eles respaldavam até certo ponto, dizendo, mas os patriarcas também praticaram, então tudo bem. Agora, nas escrituras você tem fundamento, porque veja, ao mesmo tempo que você não tem nenhum versículo onde o Eterno proíba a poliginia, você tem lá em Êxodo 21, já no próprio, logo depois, né, das 10 palavras ou dos 10 mandamentos, você já tem uma das primeiras regulações, é a da poliginia. Em Deuteronômio 22 também. Então, em diversas passagens, você tem uma regulação da poliginia nas escrituras. O que era o levirato? Era a seguinte lei, e está lá em Deuteronômio também. Se um irmão morria sem deixar descendentes, o irmão que sobrevivia era obrigado a se casar com a esposa do irmão para deixar descendentes em nome do irmão que morreu. E o texto não faz ressalva nenhuma se o cara já era casado, não interessa. Ele tinha o dever moral de se casar com aquela outra mulher. Ou seja, o próprio texto bíblico, ele não condiciona, não tinha que ser solteiro, porque não é monogamia. Não, você tem que se casar. Mas eu já sou casado. Ótimo, então você vai se casar com a sua cunhada, acabou. Ponto, é isso. Então, as escrituras não apenas não proíbem textualmente, como elas ainda regulam. E o pessoal vem e me diz que não, né? Então, esse argumento, por exemplo, de que ele tolerou é uma falácia. Depois, o eu não pessoal vou usa... me lembrar agora. Eu não vou me lembrar agora do texto, mas tem aquele texto que fala sobre o bispo, né? E tem aquele outro Isso, texto também Paulo, que fala Paulo. que sobre reis, né? Não multiplicará para si mulheres Isso. e tudo Vamos na mais. ordem. Então, tem esse argumento contextual de que Deus tolerou, falacioso. Aí tem um outro argumento contextual ainda, que você utilizou, que eu também acho interessante, que as pessoas também utilizam muito. Todas as famílias poligínicas tiveram um problema. Eu estou usando a expressão poliginia aqui, porque a poliginia, para que talvez algumas pessoas não entendam, mas poliginia é uma das possibilidades da poligamia, porque poligamia é o gênero. Aí quais são as espécies? Poliginia, que é a do homem com mais de uma esposa, e a poliandria, que é a mulher com mais de um homem, com mais de um marido. Esse a Bíblia abomina, esse modelo, mas ele existe em algumas culturas. Mas enfim, então eles diziam, os patriarcas que praticaram a poliginia, todos tiveram problemas. Foi o que você falou, meu filho, o primeiro casal que trouxe a tragédia para a humanidade foi um casal monogâmico. Não foi um casal poligínico, foi Adão e Eva. Isso que a gente... Vamos partir de uma interpretação literal, né? Não vamos entrar nesse mérito aqui agora, que é muito polêmico. Depois, Isaac e Rebeca também eram um casal monogâmico. E olha a tragédia que aconteceu naquela família. Um irmão quis matar o outro, a esposa foi lá e enganou o marido. O casal tinha preferências entre si, né? Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais, né? Ou Rivka gostava mais de Yaakov, né? Que foi Israel. Então, peraí. Quer dizer que o problema não é a poliginia. O problema são famílias. Toda família vai ter problema. Não é a questão da poliginia. Mesma coisa, Davi, você explicou bem. Davi
o problema de Davi não era ter muitas mulheres. O problema de Davi qual que era? Foi o que ele fez com Betseba. Tem uma certa tradição judaica que diz que o problema não foi nem o adultério. Porque quando o homem ia para a guerra, ele era obrigado a deixar a mulher divorciada. Porque se ele morresse na guerra e não achassem o corpo dele, ela nunca mais poderia se casar de novo. Agora, então, era um costume dos soldados, segundo essa tradição, todos eles, quando iam para a guerra, eles davam uma carta de divórcio para a esposa. Mas se Enfim, acontecesse, por exemplo, agora, só um minutinho, se acontecesse, por exemplo, dela voltar e dele voltar, aliás, da guerra, ela tá com outro homem, por não, mas ela exemplo. não podia, ela não Ah, poderia se sim. comprometer. Isso Sim, era no sim, caso entendi. do marido morrer e sumir. Ela estava Entendi. divorciada. Tá, Entendeu? tá. Agora, por que eu não concordo com essa interpretação? Porque o profeta Natan, quando vai reprovar Davi, ele fala que Davi pecou por causa de Entendi. Betseba, ele adulterou. Então, essa interpretação da tradição judaica, para mim, não faz muito sentido. Mas, enfim, então, Davi, o problema foi Batseba. Aí você citou um texto, para a gente ir na ordem, da Torá, que é a questão que diz assim, que o rei não deve multiplicar para si, no futuro, muitas mulheres, para que não haja, então, problema na monarquia. Isso é óbvio, porque se o rei constrói um harém para ele, ele certamente teria problemas. E não só isso. Devido às alianças que ele teria que fazer, ele teria problema. E foi exatamente o que aconteceu com Salomão, que teve problema por causa do excesso de mulheres com que ele teve que fazer aliança, acabou criando um harém que fugiu do controle dele e as mulheres corromperam o próprio Salomão. Entendi. Agora, a própria Torá fala, Ah, tá. quando Davi foi repreender Natan, Davi fala exatamente o quê? Olha, você não precisaria ter feito o que você fez. Se você tivesse pedido mais mulheres, Deus te daria. O próprio Deus, o próprio profeta está falando em nome de Deus, está falando isso. Então, assim, o problema não é a questão da poliginia. O problema é, como eu falei, os argumentos contextuais, esse aqui é o problema. Agora, pulando lá para o texto que você citou, de Timóteo e Tito, que diz o seguinte, olha, o bispo, segundo, né, a interpretação cristã, Paulo teria dito o seguinte, não, o bispo deve ser marido de uma só mulher. Vamos lá, esse texto ele tem várias questões que tem que ser analisadas. Primeiro, a gente tem que entender que pela tradição judaico-messiânica ou a tradição judaico-nazarena, Paulo nunca foi apóstolo Paulo. Paulo continuou sendo quem? Rabino Shaul. Shaul, ou Paulo, né, como foi trazido para o cristianismo, ele era um rabino. E quem já leu o livro de Atos dos Apóstolos sabe que ele nunca deixou de ser um rabino. Porque quando ele está fazendo a defesa dele perante Festo, eu acho que é perante Festo, já no final do livro de Atos, ele diz, eu sou fariseu. Ele não falou eu fui fariseu. Todas as vezes que Paulo se referia assim, eu sou fariseu. Então, e como fariseu, ele era um rabino, né? Isso é óbvio. Os fariseus eram rabinos. Então, a gente tem que entender o seguinte: primeiro, se Paulo era um rabino e seguia a Torá, isso é uma outra discussão que a gente nem vai entrar aqui agora, porque já envolve outras questões. Mas Shaul seguia a Torá. Ele em momento algum contradisse a Torá. Os cristãos aqui na cabeça deles pegam alguns textos de Gálatas, alguns textos de Romanos e acham que Paulo estava contradizendo a Torá. Então ele nunca contradisse. Em todos os textos, Shaul sempre reforçou a Torá. Ora, se a Torá permitia, e não apenas permitia, regulava a própria poliginia, como é que Paulo depois escreveria um texto indo contra a própria Torá? Então esse é o primeiro contexto que a gente tem que entender. A poliginia só foi proibida no judaísmo 1000 anos depois do Messias. Por um rabino europeu já, Gershom ben Judá. Ou seja, não era uma coisa que estava no contexto teológico de Paulo. Então você já pensa por aí. Agora vamos para o texto. Primeiro problema. Eu não vou nem ficar entrando aqui, não, porque o texto... Não, vamos pegar as traduções que a gente tem em português. Você tem diversas traduções para esse texto. Você tem, desde a mais utilizada, né, por alguns que não, deve ser marido de uma só mulher. Ok. Mas você também tem várias traduções que dizem o quê? Deve ser marido de uma mulher. Aí já muda completamente o contexto. E Porque na minha interpretação também, ali estava falando sobre o bispo, né? Um homem comprometido. não, vamos entrar nesse ponto. Vamos analisar, né? Vamos entrar nesse ponto. Então, marido de uma mulher. E você tem a tradução, nome verdadeiro, que traduziu da seguinte maneira: marido de ao menos uma mulher. Ao menos uma mulher. Faz muito mais sentido dentro do contexto teológico do próprio Paulo, que era judeu, que era um rabino, e a Torá não proibia. Então, veja, ainda que você desconsidere essas questões etimológicas, essas questões de exegese do texto, porque ali provavelmente, sobre o que Shaul estava falando? Que o bispo, de duas uma, ou ele deveria ser marido da primeira mulher dele ainda, ou seja, ele não deveria ser divorciado, ele não poderia ser divorciado, ou ele deveria ser um homem casado, ele não poderia ser solteiro.
marido de ao menos uma mulher, ou de uma mulher. Então, muitíssimo, é quase impossível que ele estivesse falando que o bispo tinha que ser monogâmico, porque não fazia parte da história, do contexto teológico de Paulo. E você tem traduções que reforçam, como eu acabei de falar, esse pensamento. Agora, vamos supor que a pessoa quer ignorar tudo isso que eu falei. Não, mas está errado, ele quis falar que tinha que ser monogâmico. Ok, então por que Paulo não falou que todo homem da congregação tinha que ser monogâmico, marido de uma só mulher? Especificamente ele usou o bispo, né? Sim, por que ele usou só o bispo? Novamente, ele perdeu aqui uma ótima oportunidade para dizer o seguinte: olha, todos aqueles que seguem o Mashiach, Yeshua HaMashiach, devem ser maridos de uma só mulher, vocês têm que ter só uma esposa. Por que ele não falou isso? Por que ele falou só para o bispo? Aí os cristãos começam a inventar um monte de argumento. Não, porque ele queria que o bispo fosse exemplo. Ué, mas por que ele não queria que o bispo fosse exemplo, então, quando ele estava falando de mentira, quando ele estava falando de adultério, quando ele estava falando de idolatria, quando ele estava falando de intriga, de porfia, de tantas coisas? Você está entendendo que é o mesmo argumento errado de dizer que Deus tolerou? Por que Paulo, então, não usou esse mesmo momento agora para falar, não, todo aquele que segue Yeshua HaMashiach, né, ele estava escrevendo para os nazarenos, posteriormente, né, os cristãos também, por que ele não falou que todo homem tinha que ser assim? Então, veja, mesmo que você pegue essa interpretação, que para mim é a mais improvável de todas, ele estava dizendo, então, para o líder da igreja, os demais era permitido. Acabou. Aí não tem nem como você argumentar, mesmo que você pegue essa exegese que é errada. Mesmo assim, então você não tem como proibir um simples membro de uma congregação de praticar a poliginia, porque é só o líder que Paulo estaria proibindo. Ou seja, não faz o menor sentido esse argumento. Como eu falei, não é o contexto teológico de Paulo. Então, assim, esse versículo, para mim, ele é muito mal interpretado, entendeu? É porque a pessoa já está tão enviesada com a monogamia que ela quer enxergar a monogamia em absolutamente todos os textos das Escrituras. Sim, 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 sim. Tem mais